Você já imaginou pagar o preço de um carro de luxo por um boneco? Parece loucura, né? Pois é, mas tem gente fazendo exatamente isso. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mistério do duende de 40 bilhões de dólares que, de repente, dominou o mundo. E essa análise, olha, é toda inspirada nas aulas geniais do professor Júlio Facó. Então, se você curte desvendar os segredos do mundo dos negócios, já sabe o que fazer. Curte, compartilha e segue o canal do professor. É conhecimento de primeira e o melhor de tudo, de graça. Bom, vamos começar com um número que faz qualquer um cair para trás. 40 bilhões de dólares. Você não ouviu errado. A gente está falando de uma grana que deixa gigantes como Hasbro, Mattel e até a Sanrio, a mãe da Hello Kitty, comendo poeira. Se juntar as três, não dá nem perto. E o mais inacreditável disso tudo, esse império foi construído em cima de um monstrinho com um sorriso meio esquisito. A pergunta que fica é: como, em sã consciência, isso aconteceu? A resposta curta, uma febre global, uma loucura completa. E não é só um brinquedinho da moda. A gente está falando de gente acampando por 12 horas em Los Angeles só para conseguir um lançamento. De repente, o tal do duende começou a aparecer pendurado nas bolsas caríssimas da Rihanna e da Dua Lipa. Aí, quando Lisa, do Blackpink, postou uma foto com o dela, pronto, a coisa explodiu de vez. E quando a gente pensa que o nível de ostentação chegou no limite, aparece a tenista Naomi Osaka na TV, mostrando seus labibus personalizados e cravejados de joias. Sim, bonecos com mais joias do que muita gente vai ver na vida. E aqui, tá o pulo do gato para entender essa história toda. Como o analista disse de um jeito brilhante, a Pop Mart não é uma simples fábrica de brinquedos. Eles são, na verdade, antropólogos culturais. O que isso quer dizer? Que eles não vendem um boneco, eles criam um momento, eles engenham um fenômeno cultural. No fim das contas, a Pop Mart não vende um produto, ela vende a sensação de pertencer a algo. E é aí que mora a diferença entre um brinquedo qualquer e um ícone. Ok, beleza. Mas então, como é que se constrói um hype de 40 bilhões de dólares? Existe uma fórmula secreta por trás dessa obsessão toda? Existe. E é exatamente essa receita que a gente vai desmembrar agora. A base de tudo é a genial e um pouco viciante caixa surpresa. A lógica é super simples. Você não escolhe o boneco que quer. Você compra uma caixa lacrada sem a menor ideia de qual versão da coleção vai vir dentro. É pura adrenalina. Pensa na emoção de abrir um pacotinho de figurinhas da Copa ou uma loot box num videogame. A compra deixa de ser só uma transação comercial e vira um jogo, uma aposta. E esse sistema é uma máquina perfeita. Olha só os pilares. Primeiro, a gamificação, que traz essa emoção do jogo. Depois, eles adicionam uma pitada de escassez planejada. Existem figuras super raras com chance de 1 em 144 de aparecer. Isso deixa todo mundo maluco querendo o item raro. Em terceiro lugar, a mágica acontece no mercado secundário, que simplesmente transforma plástico em ouro. E para fechar com chave de ouro, a comunidade. Milhões de fãs que viram os melhores e mais apaixonados vendedores da marca. E o melhor de tudo, fazem isso de graça. E quando eu falo que o brinquedo vira um ativo financeiro, não é exagero. Um Labubu que você compra na loja por uns 15 dólares pode ser revendido por 700 dólares. 700 dólares. Mas se segura aí, porque fica ainda mais bizarro. Num leilão em Pequim, um único Labu de 1 metro de altura foi arrematado por 172.800 dólares. Dá pra comprar um carrão de luxo com esse dinheiro e ainda sobra um troco. Tá, mas de onde saiu esse bicho? O Labubu nasceu lá em 2015, da cabeça do artista Kazen Long, de Hong Kong. Só que a grande virada de chave foi em 2019, quando ele se juntou com a Pop Mart, uma empresa supervisionária fundada por um cara chamado Wang Ning. Foi o casamento perfeito, sabe? A arte encontrou uma máquina de fazer negócios e, boom, o monstro nasceu, literalmente. Beleza. Até aqui a gente entendeu o como eles fizeram isso. Mas a pergunta que eu acho mais fascinante é por quê? Por que o mundo, de uma hora para outra, sentiu que precisava desesperadamente de um monstrinho fofo com dentes pontudos? A resposta, meus amigos, é bem mais profunda do que parece. O estopim foi na China, dentro de um fenômeno que os especialistas chamam de consumo emocional. Sabe aquele dia péssimo, que tudo deu errado, e você vai lá e se dá de presente um chocolate? É mais ou menos isso, só que numa escala social. Para uma juventude frustrada com a falta de perspectiva, com a dificuldade de subir na vida, o Labubu virou aquele chocolate. Um pequeno prazer, uma fuga da realidade, uma forma de dizer, eu existo. Um fã resumiu isso de um jeito perfeito. É escapismo puro. Pensa bem, o mundo tá um caos, cheio de ansiedade, de notícia ruim, e aí aparece um bonequinho fofo. Ele vira um pequeno refúgio.
No fundo, o Labu não é só um objeto. Ele é tipo um abraço em forma de vinil, um lembrete de que mesmo nos piores dias, ainda tem espaço para um pouco de fantasia e fofura. E essa necessidade de um respiro, de um afeto, simplesmente viralizou. Em 2019, a parceria plantou a semente. Em 2024, o post da Lisa fez a coisa pegar fogo na Ásia. Em 2025, a floresta já tinha tomado o mundo inteiro. E para coroar essa dominação mundial, veio uma parceria que ninguém imaginava. Uma coleção com o Museu do Louvre. O Labubu ali, do ladinho da Mona Lisa. Se isso não é poder, eu sinceramente não sei o que é. E com tudo isso, o Labubu acabou se tornando um instrumento poderosíssimo do que a gente chama de soft power cultural da China. Assim como os games, as animações, ele ajuda a mostrar para o mundo uma imagem da China que é pop, que é moderna, que é desejável. Mostra que o país é uma potência que vai muito, mas muito além da economia. Mas só, nem tudo são flores no reino dos duendes. Apesar desse sucesso todo, o CEO da Pop Mart, Wang Ning, agora tem um dilema de bilhões de dólares tirando o sono dele. A grande questão é, Labubu é só um hype, uma moda que vai passar, ou pode se transformar num legado cultural, algo que dura para sempre? O primeiro risco gigantesco é a dependência. A linha de produtos do Labubu, que eles chamam de The Monsters, é responsável por quase 1/4 de toda a receita da empresa. É como se eles tivessem construído o castelo mais incrível do mundo, só que em cima de uma única carta de baralho. Pode até ser um as de espadas, mas se essa carta virar, o castelo todo vem abaixo. E as nuvens de tempestade não param por aí, não. Além dessa dependência perigosa, o governo chinês já está começando a olhar meio torto para esse modelo de caixa surpresa, se perguntando se isso não é, na verdade, um tipo de loteria disfarçada. E para piorar, o hype é uma coisa muito frágil. Para ter uma ideia, um comentário negativo de um analista fez a empresa perder 2,2 bilhões de dólares de valor de mercado em um único dia. Assustador, né? Então o futuro da Pop Mart parece ter dois caminhos bem claros. De um lado tem a estrada que leva para o esquecimento. Aquela estrada cheia dos restos de modas que passaram, tipo a dos Beanie Babies, lembra? E do outro lado tem a avenida do sucesso duradouro. Mas nessa avenida, só marcas que viram um ecossistema completo, com filmes, parques, de tudo um pouco, como Lego e Sunhill, conseguem seguir em frente. E essa é exatamente a pergunta de 40 bilhões de dólares que está na mesa do CEO nesse exato momento. Como é que se transforma uma febre viral em algo que vai durar por gerações? Como ir além do bonequinho e construir um universo de verdade? A resposta para isso vai dizer se a gente está vendo o nascimento de um novo Mickey Mouse ou só uma bolha gigante prestes a estourar. E agora eu jogo a pergunta para todo mundo que está assistindo. Se você estivesse no lugar do CEO, o que faria? Contratava o Steven Spielberg para fazer um filme? Construir um parque temático onde os duendes servem pipoca? Deixa a sua ideia, por mais maluca que seja, aqui nos comentários. E claro, não esquece de dar aquela força para o canal do professor Júlio Facó, que sempre nos inspira a pensar fora da caixa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.